Meus amores, e cá estamos, número 3 da nossa maratona 4.000 horas. É isso aí. Quem já nos acompanha sabe que estamos aqui numa maratona 4.000 horas para monetizar este canal, para que possamos passar para fases seguintes que nos vão agregar muito mais valor a nós e a vocês. E neste nosso terceiro dia da maratona, vamos falar de um assunto que é por demais importante para homens e mulheres. Portanto, se aterrou aqui de paraquedas, se nos encontrou, fique desse lado, porque se você é homem ou é mulher, possivelmente será do seu interesse. Tá bom? Se chegou aqui agora através desta nossa maratona, número 3, vamos convidá-lo, esteja connosco. Este é um canal realmente direcionado para a boa emoção da mulher e do homem. Dizemos em ar de brincadeira, mas muito a sério, para as mulheres e pelos homens, porque gerarmos boa emoção é fundamental para a realização e felicidade. E o que hoje vamos conversar nada mais é do que é um assunto que está muito em moda, às vezes num sentido até negativo. Quero namorar. Portanto, você deve ter entrado aqui pela capa do vídeo, que eu posteriormente à live vou colocar. Você quer namorar. O que é que nós temos nos deparado com situações até da vida pessoal, mas muito em especial, decidimos há uns 2 anos esta parte abraçar com um grande carinho a compreensão, querermos compreender qual é a situação que se passa atualmente, o que é que se passa para que as pessoas, homens e mulheres, não estejam a conseguir de facto namorar. Quando conseguem namorar, é tudo muito superficial. São relacionamentos que muitas vezes se corrompem muito facilmente. Vamos debater hoje nesta nossa live, nesta nossa maratona, essa situação. Eu acabei de publicar algo no TikTok e quero trazer, antes de mais, essa temática. Fique desse lado, porque se você é homem ou mulher e que tem filhos homens, eu quero deixar aqui uma mensagem. Sabem que em cada nossa live da maratona temos um tema central e que depois vamos trazendo outros temas para agregar valor e reflexão. Se você, porventura, é uma mulher que diz hoje em dia não há homens que prestem, quer um relacionamento, mas os homens são todos iguais, coisas deste género, e que porventura você tem uma situação como a minha, em que eu tenho um filho homem, a pergunta que eu quero deixar, porque é pertinente, nós precisamos de ser mulheres incríveis, precisamos de ser mulheres fantásticas, realizadas, mas precisamos, no caso de sermos mães, de sermos aquela mãe que realmente vem somar muito à vida daquele homem que está a ser criado, daquele homem que está a ser construído. Sim, somos nós, com os nossos valores, com a nossa garra, com a nossa determinação, que fazemos o homem da nossa vida, os nossos filhos, ser quem são. Pois bem, tu, mulher, que te queixas que os homens não valem nada, que os homens hoje em dia não estão a respeitar as mulheres, que os homens querem brincar só apenas contigo, tu que tens um homem na tua casa, tu que geraste um homem ou mais do que um, não importa se ele tem 3 anos, 6, 18, 23, não importa a idade do teu filho. Tu, mulher, eu falo mulher porque estou a tentar linkar a situação das mulheres se queixarem muitos homens, mas é igualmente de responsabilidade igual para homens e mulheres, pais e mães, quererem criar os seus filhos da melhor forma. Mas tu, mulher, que te queixas que o mercado de relacionamento está péssimo, tu, mulher, que te queixas que o mercado de relacionamento, todos os homens estão a não valer nada, o que é que fazes todos os dias pelo homem da tua vida, o teu filho? O que é que tu tentas lhe passar para que ele seja um homem de valor, um homem verdadeiramente valioso em futuros relacionamentos que ele possa ter? Para que ele realmente valorize,
respeita a mulher. Isso é, eu posso vos assegurar, é uma prioridade da minha vida. Poder criar os meus filhos, onde, no caso, eu tenho uma filha e um filho, mas no caso do meu filho, para a minha filha terei eu outras prioridades, mas no caso do meu filho, que ele possa valorizar a mulher, continuamente lhe passar mensagens e exemplos na família, inclusive, de que ele possa valorizar a mulher, de que ele possa, de facto, saber ser homem e que ele não tenha equívocos. Equívocos é isso mesmo, em relação àquilo que o mundo lá fora lhe diz o que é ser homem. Não, que ele saiba genuinamente, através de uma mãe guerreira, de uma mãe que quer a sua felicidade, que ele saiba ser homem. E é isso que eu faço, é uma prioridade que eu tenho. Portanto, não podia iniciar esta nossa live sobre relacionamentos sem dizer às mulheres: cuidem dos homens da vossa vida, os vossos filhos. Saibam que muito daquilo que vocês são enquanto mulheres para eles, lhes passando o quanto eles têm que respeitar a mulher, o quanto eles, de que forma eles devem lidar com uma mulher, isso vai ser por demais fundamental para a felicidade desse teu filho, desse homem futuro, ou quem sabe que já seja o homem. Portanto, um apelo: tenham mulheres fantásticas, incríveis, não apenas a tendência em se queixarem do mundo atual, em dizerem: quero um relacionamento, mas os homens estão todos iguais. Não! Sejam pioneiras, sejam mulheres guerreiras, mulheres autênticas que dizem: não, eu sou o resultado daquilo que eu decido fazer acontecer. E eu quero decidir fazer acontecer nada mais, nada menos do que fazer, criar, gerar homens extraordinários para a sociedade. Porque vou estar a contribuir para um mundo melhor e melhor do que isso. Vou estar seguramente, sem réstia de dúvida, a contribuir para que esse meu filho, na sua vida adulta, na sua vida enquanto homem, leve consigo os valores para que a sua felicidade não seja vã, para que a sua vida conjugal possa ser robusta, autêntica, plena, aquilo que ele mais merece. Portanto, qualquer pessoa que se relacione com o teu filho, se tu tiveres esta prioridade, ela vai sempre te ver como uma sogra maravilhosa. Vai de veras ver-te desta forma. E eu vou dar um pequeno testemunho. A minha sogra do meu casamento, do pai dos meus filhos, era uma mulher incrível e que me ensinou muito. Incrível. A forma como ela interagia para que o nosso relacionamento na altura pudesse correr da melhor forma foram lições extraordinárias que eu guardo com grande carinho e mesmo com sublime amor e saudade, porque já partiu, já está noutra dimensão. Portanto, eu quis deixar esta palavra porque muitas vezes nós nos queixamos: o mundo está ruim, o mundo está isto, o mundo está aquilo, mas verdadeiramente não dizemos: da minha parte, do que toca ao meu ser, à minha pessoa, o que é que eu estou a contribuir para que não seja assim? De que forma é que eu estou a ser aquela pessoa que é protagonista e diz: não, a minha parte, o meu papel enquanto mulher, enquanto mãe, eu vou fazer. Eu faço questão de criar um homem verdadeiramente admirável. Eu faço questão de criar um homem que saiba respeitar a sua esposa, a sua namorada, a sua mulher. Vamos pensar nisso, isso é por demais importante, porque aquilo que a gente cria, aquilo que a gente entrega ao mundo, vem para nós sempre, pelo menos em triplicado. Não é uma questão de fazeres para receberes, mas é uma boa consequência. Já me comentaram assim: falas muitas vezes do que a gente faz, a gente recebe, mas muitas vezes a gente faz muito por alguém ou por alguma pessoa e a gente não recebe nada. Meus amores, vamos acordar. Vamos acordar. Prontos para a boa notícia? O universo não funciona dessa forma. Entregaste a A, vais receber de A. Não. O universo é tão abrangente, tão maravilhoso. Entrega a A. Quando entregas a B, quando entregas a C, ele está a tomar nota de tudo e vem de outra forma triplicado. Vem de D, vem de H, vem de Z.
O importante é tu perceberes como é que o universo funciona. Portanto, não podíamos iniciar aqui falando de relacionamentos, de querer namorar, sem falar de algo que eu considero pilhar. E uma coisa que eu digo sempre ao meu filho: aprendi com o meu pai, isto passa-se de geração em geração. Vocês sabem que digo sempre que o meu pai é o meu herói. O meu pai dizia, ouvi sempre o meu pai dizer ao meu irmão: faz com as mulheres o que tu gostarias que fosse que os homens fizessem com a tua mãe ou com as tuas irmãs. Eu acho que isto é forte, mas é consistente demais para qualquer adolescente, qualquer rapaz poder perceber o que é que o pai ou a mãe estão a tentar passar com esta mensagem. Estão a tentar passar que as vidas são valiosas, que as pessoas são valiosas, que não é para brincar. E quando ele começa a imaginar que alguém, aquilo que ele pode querer enganar alguém, que ele pode querer fazer algo menos nobre com alguém, se ele colocar a mãe dele naquele lugar, é o suficiente para ele poder ser muito, muito homem e dizer: não, eu não estou a ser correto. Porque não acreditem, as mulheres que se queixam dos homens, meus amores, minhas amadas, não acreditem que um homem que faz algo menos adequado contigo, um homem que não tem uma boa postura contigo, um homem que te engana, um homem que não te respeita, não acreditem que ele está a fazer isso e diz: eu não sei. Eu não sabia que estava a fazer isto. Não, o homem sabe. Queridas, amadas, amores, o homem é tão, tão inteligente que ele sabe quando ele não está a ser correto. Porque se ele não soubesse, ele não fazia tantas vezes situações para enganar, para mentir. Não era necessário, porque ele não sabia que estava a magoar, que estava a atingir, que estava. Portanto, não peço às mulheres que possam assistir esta live, não façam esse grande erro que é achar que os homens estão a fazer sem maldade ou sem isto ou que não sabem. Não, os homens sabem. Os homens sabem perfeitamente o que é que significa respeito. É isso. Eles sabem. E sabem também, acredito que sim, até aqueles que não tiveram mães nem pais, eles sabem também que a coisa mais importante que se entrega a uma mulher é o respeito. Eles sabem e, como tal, às vezes por má formação, às vezes por outras circunstâncias, eles o escolhem. Esta merece respeito. Esta vai para a prateleira B, não merece respeito. Esta merece respeito, esta não merece respeito. Enfim, eu acho que todas as mulheres merecem respeito e não posso falar de querer namorar ou de querermos namorar sem realmente abordar o respeito, que é algo sublime para qualquer relacionamento funcionar bem, para qualquer relacionamento ser verdadeiramente interessante para ambas as partes, porque a maior prova de que os homens sabem o valor do respeito, minhas gatas, é que a coisa que o homem mais teme na vida é ser traído, ser enganado. Portanto, querem maior prova de que eles sabem quão grandioso é o valor do respeito? Está aqui uma grande prova. Portanto, meus amores, quando nós falamos aqui, quero namorar, e que muitas pessoas dizem os homens não querem namorar, os homens só querem ficar, eu sempre digo e tenho vídeos no canal, por favor, subscrevam. Nossos conteúdos têm muito conteúdo de brincadeira, só para descontrair, muitos vlogs, viagens, essas coisas, compras, mas a nossa vida enquanto mulheres de valor não pode se passar apenas por essas coisas. Nós temos que passar por situações de reflexão, de entendimento, de compreensão, porque conhecimento é poder. E não, tu, mulher fantástica, não tens que decidir interiorizar. Eu quero ser uma mulher poderosa através de uma mini saia, através de um alto decote. Isso não empodera mulher nenhuma. Isso não empodera ninguém. Eu quero muito através deste canal que tu te empoderes com conhecimento, que possas realmente fazer escolhas, que as minhas experiências de vida, que aquilo que as minhas experiências fizeram-me ter vontade de conhecer a nível de estudo, de perceber o que é que os cotes estão falando, para precisamente partilhar aqui
dividir com vocês e vos ajudar. Portanto, meus amores, eu quero, nesta nossa conversa, dizer que realmente nós muitas vezes acreditamos em situações que não vão funcionar. Eu já vos disse que tenho vídeos aqui para vos ajudar. A situação do ser ficante, que muitas vezes a gente aborda, e a mulher, por vezes, faz a leitura de que não é de acordo que a mulher seja ficante porque é antiquada. Não tem nada a ver com antiquado. Se ser ficante te levasse àquilo que tu realmente desejas na tua vida, mulher fantástica, éramos nós os primeiros a recomendar. Fazia vídeo só para isso. Qual seria o título? Bora lá sermos ficantes. Mas ser ficante, como eu disse num vídeo, busquem aí no nosso canal, é não ser nada. Ser ficante não é candidato a uma futura namorada. Não se apeguem a exceções, que isso é muito perigoso para a nossa vida. A nossa vida é valiosa demais. E nós entramos aqui em live para falar que muita gente, homens e mulheres, querem namorar e consideram, depois de muitos anos, que não vale a pena namorar, que relacionamentos a sério não dá certo, que mais? Isto de homens e mulheres. Vamos confirmar que assim é. Relacionamentos a sério não dá certo porque da parte das mulheres que os homens são todos iguais, que os homens não respeitam, que isto e que aqui. Bem, há aqui uma situação que me preocupa, porque o nosso público é maioritariamente brasileiro e soube aqui há poucos dias que a estatística do país que mais trai no mundo é o Brasil, o número 1. Portanto, isso assustou-me um bocadinho. Mas isso também acontece pelo facto das pessoas acabarem por iniciarem processos de considerar que tudo é normal, que ficar é normal, que ir a uma festa, beijar 4 ou 5 é normal. Tudo pode ser normal na nossa vida quando a gente escolhe. Passa a ser normal. Já pararam para pensar nisso? Pode ser normal, sei lá, eu matar o cão da vizinha. Para mim pode ser normal, mas não é natural, não é normal. Portanto, é preciso ter muito cuidado com os nossos conceitos e às vezes é preciso rever conceitos para crescer. Há um grande formador que diz mesmo esta frase: reveja conceitos para crescer. E no que diz aos relacionamentos e no que toca aos relacionamentos, eu quero dizer às mulheres: não tenham medo nem vergonha de dizer que estão sós. Vocês estão sós não é por falta de homens. Aliás, os homens que muitas vezes comentam isso não sabem a quantidade de contactos que pode qualquer mulher ter. Se eles soubessem como é a fisiologia do ser humano, o que o homem pretende, o que a mulher pretende, sabiam que é assim. Nenhuma mulher tem falta de homem se quiser. Agora, o que eles não entendem muitas vezes, mulheraças fantásticas, é que a mulher não quer um homem. Há exceções, mas aqui neste canal sempre vos digo, não debatemos exceções. Uma mulher não quer um homem, uma mulher quer realmente algo que seja mais do que um momento, quer algo que seja consistente, quer um relacionamento. Vocês vão estar a refletir, mas que é isso, Lu? No início da live disseste que os homens também estão a querer relacionamentos e que não estão a encontrar pessoas da mesma forma como as mulheres não estão a encontrar. Isso foi um estudo que eu fiz através das pesquisas que fiz, em que vários coaches dizem que os homens entram nos seus consultórios, e também tenho um vídeo a falar disso, que entram nos seus consultórios a dizer que gostariam de ter uma esposa, que chegou o momento de casarem, mas que não encontram mulheres à altura. Não é curioso? Quer dizer, as mulheres queixam-se que eles não querem ter relacionamentos como deve de ser. Eles vão para os consultórios lá dos especialistas dizer que não há altura, mulheres à altura para serem as esposas e as futuras mães dos filhos dele.
É realmente problemático. Nós estamos a viver de facto e temos que encarar as crises de frente, sem tabus e sem medo. Estamos a viver, é o que eu considero, uma grande crise no que toca a relacionamentos. As pessoas estão a viver momentos de plena superficialidade. As pessoas estão também a olhar, isto é uma opinião minha, estão a olhar muito o que é que dizem os coaches. A internet é uma valiosa ferramenta, mas também nos traz muita coisa que acaba por trazer tendências, eh, incutir ideias nas pessoas e parem para refletir o que é os coaches de relacionamento a todo momento passam nos TikToks, no YouTube, no Facebook, que tipo de frases é que o coach de relacionamento está a passar às pessoas. Não se desvalorize, não corra atrás, faça ele ter medo de perder você. Eu, na minha interpretação de coach de relacionamento, seria esta: coach é aquela pessoa que te ajuda a melhor te articulares num relacionamento. Mas não, os vídeos que vocês vão ver no YouTube, os vídeos, as informações, os TikToks, a todo momento, e o que eu considero, é a minha opinião pessoal, estão a apelar para que as pessoas se relacionam por demais bem com quem não é com o outro que querem conquistar. É isso mesmo, com o seu ego. É isso que os coaches estão a fazer. Tu precisas de provar que tens valor, tu precisas de desprezar para ele te valorizar. Portanto, os coaches de relacionamento, quanto a mim, e especificamente no Brasil, quanto a mim, estão a passar a mensagem: tu precisas de te valorizar, tu precisas de ter valor, tu precisas disto. 5 coisas que tu fazes a um homem e que ele corre atrás. Quer dizer, os coaches de relacionamento, quanto a mim, pela leitura que eu estou a fazer, não estão a fazer o desempenho do coach que te ensina a entrar num relacionamento, mas sim te ensina a lidar com o teu ego, com as tuas inseguranças e com tudo mais. Ou seja, tu já estás a te relacionar contigo, mas os coaches a todo momento te dizem: tu precisas de mostrar que és mais, tu precisas mostrar o teu valor, tu precisas. Meus amigos, o que eu hoje estava a brincar no café e disse isto precisamente. Há uma mulher que tem, durante 10 tentativas, um determinado desempenho e não conseguiu concluir ou encetar um processo de namoro. À 11ª, ela começa a fazer o que os coaches dizem, ela consegue encetar um processo de namoro. É a mesma pessoa, verdade? O valor dela não é o mesmo se ela é a mesma pessoa? Pois, como eu digo em ar de brincadeira, os homens gostam mesmo de se enganar. Todas as mulheres têm acesso hoje à internet, têm acesso a fazer aquelas situações que são ensinadas para que o homem sinta falta, para que o homem isto, para que o homem aquilo, e aí sim elas conseguem ter valor. É a mesma mulher que das outras 10 vezes não consegui. Mas porque nas outras 10 vezes ela foi autêntica, ela foi verdadeira, ela foi sincera, chegou um momento que ela disse: bem, eu nas 10 vezes não tive resultado positivo. Bora agora enganar, bora pôr uma máscara, bora fingir que não gosto, bora isto, bora aquilo. Aí sim, é a mesma pessoa, mas aumentou drasticamente o seu valor e aí ela consegue encetar um processo de namoro. Meus amigos, esta eu tinha que deixar aqui para que vocês reflitam se é ou não assim. Estão os homens a seguir os coaches de relacionamento dos homens e as mulheres a seguir os coaches. E depois anunciam: quebramos, quebramos tudo o que temos aqui a quebrar, o tabu do homem, o código do homem, outros quebram o código das mulheres. Meus amores, vamos fazer uma questão. Um relacionamento é algo muito sério. São 2 vidas que estão ali, são 2 emoções, são 2 almas, tudo em 2.
Quando as pessoas estão a seguir, e é o que está a acontecer, e é aqui que vamos chegar, as pessoas estão a seguir critérios para não serem elas próprias, para despertarem ganchos que sei que a ciência já comprovou que isso funciona, ganchos no outro da atenção, de estar a pensar em ti, disto e daquilo, e desta forma, então, o que é que acontece? Desta forma, a mulher vai conseguir o que ela quer, o homem vai conseguir. Através de máscaras, através de serem o que não são, elas vão mostrar, ou eles vão mostrar, que têm o valor que nem é o deles, que têm o valor que nem é a delas. Elas estão a seguir o passo a passo de como conquistar o outro. Eles estão a seguir o passo a passo de como conquistar o outro. Depois, o nosso vídeo é: você quer namorar, mas você, enquanto esteve no processo de conquista, você teve a ser tudo o que não era para conquistar. Você teve a demonstrar passo a passo, porque você tem, é isso mesmo, os vídeos dos nossos coaches a ensinar o que é que você deve fazer para conquistar o outro, para namorar o outro ou para namorar a outra, e quando começam a namorar, a coisa perde a graça. De repente as pessoas começam a descobrir que não era aquilo. Nunca te aconteceu. De repente as pessoas começam a descobrir que aquilo que eles imaginaram não tem nada a ver com a pessoa que eles escolheram. E depois isso acontece uma vez, duas, três, e depois as pessoas começam a perder a vontade de querer escolher. Porquê? Isto é uma opinião minha, porque as pessoas hoje em dia não são autênticas, não são verdadeiras e elas estão mais preocupadas em mostrar o seu valor do que serem verdadeiramente valor. E tu, mulher fantástica, e tu, homem incrível que me assistes, tu preocupas-te em ser valor ou mostrar valor? Eu considero que ainda que possa não ser tão favorável para nós, nós que devemos continuar a ser valor e não mostrar valor. Bora lá, a gente vai aqui ao nosso especialista. Vamos ao nosso especialista. Passo 1. Passo 1 é ires à festa e fingires que não gostas. Passo 12, ele manda-te uma mensagem às 3 da tarde e tu respondes às 10, porque se tu responderes às 3h10, tu estás a dizer que és desocupada e que não tens valor nem que ninguém te interage contigo. Portanto, só respondes às 10. Outra coisa, passo 4. O coach lançou um vídeo a ensinar quais são as coisas que realmente o homem gosta. Então vamos fazer assim, combinar, pronto. E está a mulheraça toda a seguir os coaches. E estão os homens a seguir os coaches também, porque eles também têm os coaches dele. E então, o que é que coaches de homens, coaches de mulheres estão sempre a anunciar para nós que pretendemos um namoro sério, robusto, verdadeiro, transparente? Isso mesmo, que cada um tem que usar a sua máscara para subir o seu valor, para incrementar o seu valor no mercado de relacionamentos e para que assim se dê esse tal de namoro e que de imediato o que é que acontece consoante a minha visão, que as pessoas quando começam a namorar percebem que aquilo que existiu na fase de conquista nada tem a ver com o ser humano que está ali. Aquilo foi pré-programado, computadorizado quase, porque os homens têm acesso à internet, porque as mulheres também têm acesso à internet. E então, o que é que vamos fazer? Os homens estão a seguir fase 1. Não faças isso à mulher porque isto. Fase 2. Não faz... Portanto, eles estão a seguir lá as indicações do que a internet nos diz através dos coaches. E os homens seguem e as mulheres estão a seguir com os coaches das mulheres. Portanto, o que é que acontece? Além de as pessoas realmente não estarem a conseguir perceber que um relacionamento a dois é uma escolha, é uma decisão, é um investimento e como investimento que é, tem que ter entrega. Tem de ter entrega. É isso que realmente eu queria debater hoje
e fazer-vos refletir. As pessoas, quando decidem ter um relacionamento ou dizem quero namorar, como eu coloquei aqui, não percebem que namorar não é para troca de prazeres. Não percebem que nós somos muito mais valiosos do que qualquer outro ser na Terra, do que uma lagartixa, como eu digo sempre a brincar, do que um crocodilo. Uh, não percebem que quando um ser humano só tem para me entregar troca de prazer, epá, eu valho muito pouco para achar que só mereço prazer. Ou ele, quando só me diz que só que tem prazer para me entregar, também ele vale muito pouco. Ele se considera, eu não tenho valor absolutamente nenhum, minha querida. Portanto, eu para ti só tenho prazer. Percebem porque é que eu sou contra que as mulheres aceitem ser ficantes? Porque isto, uma coisa é a mulher querer namorar. E o Eduardo Nunes, um grande coach, diz: mulher sai para namorar, homem sai para transar. Se tu sabes, à luz do que os coaches dizem, que o homem sai para transar, que o homem quer ficar para ter apenas prazer, apenas as partes boas, tu não podes ser tão pouco inteligente ao ponto de dizer: não, eu gosto tanto dele que eu vou ficar. Eu vou ser ficante. Ou seres ficante não é ser nada. O importante para ti, mulher, fantástica, agora uma palavra para ti, que queres namorar. Eu também quero namorar. É isso mesmo. Mas eu não quero namorar com qualquer homem, eu não quero namorar para ter um homem comigo, eu não quero namorar para ter uma pessoa que realmente vem só com intuitos de prazer. Não quero namorar com alguém que eu tenha que fazer jogos. Eu não quero namorar com alguém que eu tenha que fingir ser quem não sou. Eu quero namorar com alguém que porventura seja um ser humano incrível e só depois, em boa consequência, por acaso é homem, porque eu gosto de homens. Mas a prioridade é ser um ser humano incrível, extraordinário. Um ser humano que não brinca com os teus sentimentos. Um ser humano que te valoriza da forma que tu és, que te aceita. E vice-versa, porque aqui é sempre vice-versa. Por isso é que eu acrescentei essa parte no texto, na parte do coisa, o valor, o nosso valor. Meus amores, decidi hoje falar sobre isto porque realmente as pessoas estão a enganar-se por demais. É verdade, está comprovado. Os meios sociais comunicam isso a todo o tempo. Estamos a viver um momento de grande crise dos relacionamentos. As pessoas não estão a encontrar as pessoas, não é por não haver pessoas. Não é por não haver pessoas, é porque os valores que muitas pessoas procuram num relacionamento, as outras ou abandonaram esses valores ou não valorizam, ninguém lhes ensinou sobre esses valores. Portanto, meus amores, tu queres namorar, tu clicaste, entraste, o que eu quero te dar a mensagem e algumas perguntas é: queres namorar? Tu já colocaste parâmetros para o que tu desejas? Para o que tu queres, para o que te faz bem, para o que te faz feliz? Ou simplesmente queres namorar? É importante perceberes que cada coisa que nós escolhemos, nós temos que perceber porque que eu quero, para quê e porquê. Já te perguntaste, tu que queres namorar? Eu sei porque que quero namorar, sei porque que não tenho pressa em namorar, sei porque que certa. Até vou-vos dizer, porque eu aqui sempre falo de situações da nossa vida pessoal. Já tive pessoas que. Situações na minha vida, uma situação que amei demais, mas amor não era suficiente. E que eu digo à pessoa, e isso voltando a acontecer, é o que eu digo. Amor não é, o facto de eu amar, o facto de eu amar apenas não é suficiente para que duas pessoas decidam namorar. Porque, por exemplo, tu amas demais uma pessoa e essa pessoa não te ama. Achas que vai dar certo namorar? Achas? Porque se essa pessoa não te ama, não te respeita, não vai estar em sintonia, não vai ser ali reciprocidade, não está a 100% no relacionamento. Para que te serve uma coisa dessas? Uma situação dessas? Portanto, queres namorar? É importante, homens e mulheres, vocês que clicaram aqui e querem namorar, é importante sabermos uma coisa.
Primeiro, porque que eu quero namorar? Para que eu quero ter um namorado ou casar, seja o que for? Os meus motivos. Escrevam no caderno 10, 20, 30 motivos para isso. E o que é que vocês não querem? Isso vai ser importante. Agora, enquanto muita gente que diz que quer namorar homens e mulheres, e isto é o que eu acho, e que seguem de olhos fechados as técnicas dos coaches para aumentar, incrementarem o seu valor de mercado de relacionamentos, podem até namorar, mas esse namoro não vai longe, esse namoro não vai muito além, porque enquanto estiveram na fase de conquista, tiveram a não ser eles, tiveram a zelar com todos os cuidados, milímetro a milímetro. O que é que eu faço agora? Não é hora de respirar, não é hora de responder mensagem, não é. Portanto, quando entram no namoro, isto é o que eu acredito, eles entram dois estranhos que não se conhecem. Eles estiveram a atuar como atores da Globo. A atuar. Portanto, entram dois estranhos. Pode existir realmente situações de que até depois se encaixem bem, mas de exceção. Porque a grande maioria vai começar a achar que perdeu a piada a namorar com aquela pessoa. Afinal, não tem piada. Afinal, porque a pessoa começa a se revelar no dia a dia e a outra também se vai revelar. Faz sentido o que eu te digo. Portanto, meus amores, hoje quis iniciar esta live com esta temática. Quis vos dizer: é importante nós querermos namorar, porque a própria psicologia explica que é próprio do ser humano querer namorar, querer ter um parceiro de vida. Não me venham dizer o contrário, porque eu já estudei à luz da psicologia o que isso diz, já tentei pesquisar. Portanto, é próprio. Não quer dizer que toda a gente faça essa escolha, porque as pessoas também fazem a leitura dos prós e os contras. Os prós e os contras eu prefiro não namorar. Mas é próprio do ser humano querer namorar, querer ter um parceiro de vida e tudo mais. O que acontece muitas vezes? Muitas pessoas que também deixam de querer namorar tiveram tantas experiências negativas que dizem: não, eu não quero mais, eu quero ser livre, eu quero isto e aquilo. Meus amores, quanto ao ser livre, ainda bem que eu toquei nisto. Para mim, quanto a estar com uma pessoa, não há nada mais libertador. Porque tu foste genuíno desde o começo ao fim, porque o outro sabe tudo sobre ti, porque não andaram em jogos e jogatinas, e é livre, é bom, é agradável, é positivo, é poderoso. Estás com alguém praticando o amor. Não só a nível sexual, praticando em todas as dimensões. Há algo mais libertador? Não há. Naturalmente, pessoas que tiveram muitas experiências negativas, várias experiências, e atenção, não quer dizer que eu não tenha tido experiências que não me deram certo, mas elas fizeram o quê? Fizeram-me querer pesquisar, quiseram fazer, querer que eu entendesse o que é que não correu bem, porque geralmente também, quando não temos situações positivas na vida, temos tendência em sacudir a água para o capote do outro. É por culpa do outro. Não, quando há duas pessoas, há sempre duas culpas. Vamos perceber o que o outro teve culpa, o que eu tive culpa. Vamos crescer no que eu tive culpa, porque eu quero ser melhor e melhor e melhor. Kaizen, espírito de Kaizen também no namoro. Para os que não sabem, espírito de Kaizen é melhoria contínua e só nos vai ajudar. Meus amores, é muito importante não apenas dizermos que quero namorar, é muito importante sabermos porque é que queremos namorar. É muito importante estarmos atentos até quando estamos a ser influenciados pelos coaches em grande percentagem que não estão a ensinar a se relacionar. Se vocês fizerem uma pesquisa, e eu já fiz uma pesquisa nos Estados Unidos, Canadá, Europa, em várias línguas, em vários idiomas, sobre relacionamento. E vocês, se fizerem essa pesquisa no Google, vocês vão ver que o tipo de vídeos de desenvolvimento pessoal a nível de coach de relacionamento nestes idiomas, noutros países, nada tem a ver com o discurso que é feito aí no Brasil. O discurso que eu vejo aí nos vídeos,
Eu gosto de muitos, assisto a muitos, quero perceber e quero saber o que é que está a ser falado. Mas saibam de certeza, se forem ao Google e se forem ao YouTube pesquisar outros idiomas sobre relacionamentos, o que é que vocês vão encontrar? Na grande maioria, como saber lidar com uma mulher, como, tudo no sentido positivo, como eu me vou conectar ao sexo oposto para o relacionamento. Capacitação para o êxito no relacionamento. O que eu vejo nos vídeos do Brasil, perdoem, em grande maioria é eu quero provar o meu valor, eu quero alimentar o meu ego. De que forma? Faz assim que ele corre atrás. A gente precisa de um relacionamento para alguém correr atrás. Desta pergunta, amada. Se tu precisas de um relacionamento para alguém correr atrás, tu não andas à procura de um namoro, de um relacionamento. Tu andas à procura de afagar o teu ego. É só isso. E estás a usar outro ser humano para afagar o teu ego. Quando tu sabes quem és, quando tu tens a certeza de quem és, com os teus defeitos, com as tuas qualidades, o que estás fazendo para melhorar os teus defeitos, etc., tu não precisas do selo de garantia de que realmente és boa ou és bom, de que tens valor. Não. É o desempenho natural do dia a dia, da interação, que vai mostrar ao outro quem tu és, que forma és. Problema gigantesco aqui, que há aqui a situação novamente do ficante. A pessoa que é ficante só conhece a vertente sexual, pouco mais conhece, se é por demais nefasto para as pessoas se conhecerem, e o homem que realmente está a perder, muitos, não todos, está a perder a capacidade de querer investir numa mulher e dizer eu quero conhecê-la, eu quero conhecer como é que ela é. Não. O homem anda muito perdido naquela mentalidade, eu quero é pegar, 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 como eu falei também no TikTok, comer. Acho tremendo, arrasador, que a sociedade ache normal, natural. Eu comi, ele me comeu. Nós não somos fast food. Não somos fast food. É por demais desinteressante para quem quer robustez estar a vibrar nessa energia. O homem, por exemplo, estar a vibrar na energia de epá, eu hoje tenho uma roda de cerveja com os amigos. Eu vou anotar aqui quem é que eu comi, porque eu preciso demonstrar que sou cara, só que não. Lamentável, lamentável. E depois são esses mesmos homens, pode não ser já, pode não ser agora, mas passado algum tempo começam a ir aos consultórios a dizer que não encontram mulheres para namorar. Porque eles sabem. Vou contar um segredo a vocês para terminar a nossa live. Eles sabem o que é que fizeram às mulheres durante toda a vida. E cada mulher que se senta à frente dele para um café, para um jantar, para começarem a se conhecer, começa a passar um filme na cabeça deles, tudo o que ele fez com esta, o que ele fez com aquela, e ele começa a se refletir assim, como se fosse um vídeo de terror, um filme de terror. Esta também fez com outros, ou outros fizeram com ela, portanto ela não é suficientemente boa para mim. E é isto, eles começam a ficar apavorados, sabem porquê? Simplesmente porque eles sabem o quanto eles têm desprestigiado mulheres, o quanto eles têm desconsiderado outras vidas, outros sentimentos. Chega a hora deles quererem realizar a sua vida, eles entram em pânico e precisam de pagar consultas a especialistas, entendem? Mas quem for igual a si mesmo sempre vai encontrar caminho. Importante para mulheres como eu, mulheres que estão neste live, e vou falar agora com grande carinho para terminar às mulheres, o importante é tu saberes quem és, não quereres fingir ser outra pessoa, não quereres passar, epá, não deu certo com A, não deu certo com B, agora com o C eu vou fazer tudo diferente, eu vou fingir que sou assim, eu vou fingir que sou assado, eu vou fazer o que os especialistas dizem que é para conseguir namorar. Não, ser autêntica, ser quem tu és, foca-te em seres cada vez melhor a nível de mulher, de mãe, amiga, irmã,
ocupa-te com a tua vida, ocupa-te com as coisas que te fazem bem, que te fazem felizes, que, como se costuma dizer, a frase é cansativa porque já é muito usada, o homem certo vai-te valorizar dessa forma. Meus amores, hoje esta live foi para falarmos o que nós achamos sobre o tema Quero Namorar. Eu espero que todos aí desse lado estejam felizes com os seus parceiros, com os seus companheiros. Espero que não tenham entrado em jogos de conquista onde as pessoas depois que começam a namorar, as máscaras caem e começam a perceber que estão com um estranho em casa e começam a perceber isto é um sufoco. Isto é um sufoco, eu preciso dar uma desculpa e sei, porque eu não aguento estar dentro desta casa com este ser humano. Porquê? Porque enquanto tiveram a se conquistar, não tiveram a conquistar o outro nem a conhecer o outro. Tiveram a programar todas as fases que os coaches dizem para conquistar. No dia a dia não há quem aguente. As máscaras caem. A pessoa, da forma que é, vai aparecer. Por isso, muitos relacionamentos a falharem, muitos namoros que começam e de imediato terminam, porque tiveram nessa grande tendência de moda muito negativa, que é eu preciso mostrar o meu valor, que tiveram na parte da conquista de estar a sustentar e a alimentar, não conhecer o outro, não o querer conhecer como é que é o homem, de que forma é que ele atua, ou a mulher. Não. Tive a aumentar o meu ego, tive a me posicionar, porque eu preciso me posicionar. Queridos, vamos terminar assim. Não esqueçam de fazer uma pesquisa, quem sabe, outros idiomas dos coaches em inglês, em francês, em espanhol, e vocês vão só perceber daquilo que eu acabei de dizer. Os coaches de relacionamento nesses países, na esmagadora maioria, não vos ensinam a mostrar que valem muito. Não vos ensinam, desaparece que ele vem atrás. Eles ensinam a se relacionarem homem e mulher. Vão fazer isso por vocês? Boa. Portanto, aqui deixamos hoje uma temática. Não é de forma nenhuma algo sinónimo de valor tu dizeres que, segundo o nosso olhar, dizeres que queres namorar, dizeres que queres que alguém consiga te encantar. Sim, porque não faz sentido namorar sem sentimento. É preciso que o outro te faça, que tu te encantes por ele. E ele tem que fazer esse papel, não é verdade? Não é problema nenhum. E o grande problema está realmente é que muita gente está a passar a mensagem equivocada. Para as pessoas se relacionarem, elas têm que mostrar que são boas. Elas são a última bolacha do pacote. Já pararam para pensar? Elas têm que mostrar que são topo do topo. Quando o relacionamento via, se eu estou a querer namorar com uma pessoa do sexo oposto, eu quero perceber como é que o cérebro da mulher funciona. Como é que o cérebro do homem funciona? O que é que eu devo fazer para me articular bem com aquele ser humano? Procurem os vídeos em inglês, espanhol e francês sobre relacionamentos e vocês vão ver de que forma você vai agradar uma mulher, como é que o cérebro da mulher funciona, de que forma que você... Não, o ego não é a parte principal. Enquanto o nosso ego estiver na frente, vão haver duas circunstâncias. Muita gente, duas ou mais, já vou enumerar, muita gente não vai querer namorar porque estão tão apaixonados por eles que esquecem o mundo. E também é preciso nós nos amarmos, é preciso nós gostarmos muito de nós, mas é preciso. A maior prova de que eu gosto de mim de uma forma saudável é eu perceber que o meu valor não é algo sobrenatural. Eu valho muito porque eu sei valorizar os outros. Esta é a minha forma de ler o meu ser valioso. Porque quando alguém acha que está acima de tudo e de todos, até que ponto será genuíno esse valor? Até que ponto? Deixo-vos a questão. Quero muito que vocês me deixem aqui embaixo. Quem é que entrou nesta live
e realmente gostaria de namorar homens e mulheres, quem é que eu estou muito tentada a fazer um programa de namoro, mas vocês precisamos que o canal cresça mais, precisamos fazer, porque tenho tantas ideias aqui na minha mente e todas elas direcionadas para o ser genuíno, para a verdade, para aquilo que a vida precisa, para o valor, enfim. Meus amores, deixem aqui embaixo se são pessoas de coragem, porque eu não considero que é preciso ter coragem para assumir que gostaria de ter um relacionamento. Não. E eu também não considero que é preciso ter coragem para dizer falhei em relacionamento A, B ou C. As pessoas têm a ideia de que o ser humano, de facto, para ser aceitado no mundo, tem que ser perfeito, sem defeitos. Por isso, muitas pessoas e muitas mulheres acabam por não namorar ninguém, e homens acabam por namorar ninguém porque eles estão à espera da princesa encantada sem defeitos e elas estão à espera do príncipe encantado sem defeitos. Não. O grande segredo nos relacionamentos, quanto a mim, não está aí. E já errei o suficiente para poder aprender, poder estudar e poder dividir convosco. O grande segredo está em eu me conhecer muito bem para poder querer conhecer o outro. Eu poder valorizar no outro cada situação do que ele tem. Poder ajudá-lo nas partes mais nefastas e não criticá-lo. Poder ser pilhar para que ele vá em frente e esperar dele a mesma coisa. Mas não. Aqui estamos a viver uma sociedade, uma temporada, vamos falar assim, uma temporada em que as pessoas dizem epá, comecei a namorar com ele, mas ele tem esta característica, portanto vou embora, vou já com o Joãozinho e depois vou com o Manel e depois vou com o Pedro. Meus amigos ou minhas amigas, vamos falar a todos. Não há parceiro perfeito. Há formas perfeitas de fazer parceria. De que forma é que nós nos dedicamos para sermos essa pessoa que está constantemente a investir no relacionamento, mesmo antes do relacionamento acontecer? E eu que falo sempre às mulheres, não sejam ficantes, isso já é um grande investimento. Isso já é um grande investimento. O relacionamento ainda não aconteceu com a pessoa que tu amas. Mas tu dizeres que não a seres ficante, tu já estás realmente a saber lidar da forma mais incrível e da forma que mereces a não aceitares isso, apesar de amares. Você vai dizer assim, não, é muito fácil falar assim quando não se ama, por isso estás falando. Não, eu já amei e disse que não a certas situações que não me iam ser soma. Podemos chorar, podemos ter desgosto, tudo passa. Agora, aceitarem ser ficantes com a ilusão de que vai ser soma, que vão ter prioridade, amores, vocês, enquanto ficantes, são apenas mulheres que lhes proporcionam sexo gratuito. Não pensem que eles estão só com vocês. Eles estão com você, com a Maria, com a Susana, com a Teresa e com a Margarida. Vocês merecem mais. E se alguém, já disse num vídeo aqui e vou voltar a dizer, se alguém vos propuser ser ficante, não briguem, não se chateiem, vocês não estão ali para se chatear. Respondam com um alto sorriso. Até aceitaria ser ficante. Mas como acho que tu mereces muito mais, não farei isso contigo. Resposta poderosíssima para que ele reflita que o teu valor, a tua vida merece mais do que isso. Portanto, não sejam ficantes. É isso que eu vos indico. Sigam os nossos vídeos, que muitas vezes vamos falar de coisas que fazem a diferença e que ninguém dos coaches está a falar. Nós estamos contra a maré. Não estamos contra a maré. Nós estamos dizendo aquilo que acreditamos que é valor para a mulher. Não é o facto de tu receberes uma mensagem às 9 da manhã e só dares resposta às 10 da noite que te valoriza. Atenção, vamos colocar um parênteses. Na mente do homem, acaba por valorizar. Mas tu não queres usar máscara. Tu não queres usar a máscara. Ser autêntica, ser mulher genuína, ser a mulher que és, desenvolve cada vez mais essa mulher. Vai chegar um momento, vai chegar o cara que vai ter aquela maturidade de entender
que realmente tu não estás ali para fazer a pesca como se está a jogar a cana num lago. Vou jogar para o peixe, não pegou, vou jogar para aquele peixe. Não, tu és aquela mulher que sabes quem queres, sabes quem gostas e estás a interagir com quem gostas. Se ele não gostou, se ele não valorizou, problema é dele. Ai não, Lu, porque eu vou perdê-lo. Querida, tu não vais perder nada nem ninguém. Porque se ele não te valorizou, tu não perdeste, tu nunca tiveste. E tu vais passar esse processo e vais passar em frente e sim ou sim irás namorar a pessoa adequada para aquilo que tu queres. Verdade, reciprocidade, amor, conquista a todo momento e não apenas nos primeiros 20 metros, como eu sempre digo. Meus amores, fica aqui isto neste tempo de pandemia está muito mais complexo as pessoas namorarem porque estão dentro de casa, mas através das redes sociais há formas de as pessoas se conhecerem. O importante é que tu, mulher, digas a ti própria: eu não quero um homem, eu não mereço um homem, eu mereço um ser humano incrível que por acaso é homem. E é isso que eu desejo para mim, para vocês, para todas nós. Para os homens que clicaram aqui que querem também namorar, eu também vou dizer a mesma coisa. Tu não queiras tu uma mulher, tu não queiras. Queiras tu um ser humano incrível, especial, extraordinário, que faz os teus olhos brilharem, que por acaso, só por acaso, é mulher. Ficamos hoje por aqui. Divulguem, compartilhem o nosso canal, porque nós estamos na maratona para as nossas 4.000 horas. Precisamos da vossa ajuda para as 4.000 horas, porque temos projetos. E, inclusivamente, a nível de namoro, gostava muito de iniciar um projeto fascinante, fascinante. Mas precisamos crescer, precisamos da vossa ajuda para poder ajudar-vos, ajudar a todos os que estão desse lado. Beijos vencedores, ficamos hoje por aqui e já sabem, V de mulher. Tudo o que a mulher valoriza é tudo o que valoriza a mulher. E se valoriza a mulher, seguramente só pode ser benefício para o homem. Concordam? Beijaço vencedores, ficamos por aqui. A nossa terceira maratona. Fica hoje para todos vocês. Beijo!